Fala, meus consagrados. Boa noite, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Nibiru Brasil. E hoje teremos a última palestra do ano do Dr. Sam. Essa palestra foi lançada no dia 16 de dezembro de 2025. Vamos lá. Em nome de Deus, o Clemente, o Misericordioso. Há algum tempo não publico nenhuma palestra, e estive com vocês apenas pelos comentários de vez em quando. Esperei o relatório de deslocamento e aguardava que, desta vez, ele registrasse uma quebra no ritmo da minha conta, devido aos seus saltos de deslocamento. A média mensal de 30 dias girava em torno de 5 milhas, variando um pouco para mais ou para menos. Mas desta vez houve um salto para cerca de 6 milhas aproximadamente. E, em 39 dias, chegou a 7,7 milhas, o que equivale a cerca de 12,5 quilômetros. Restam diante de nós 122 milhas para alcançar o grau crítico 45, que é o grau esperado para a ocorrência de uma mudança radical na vida orgânica da Terra. Não é possível calcular com precisão a chegada, pois a variação do deslocamento ainda não está totalmente estável devido à aproximação em massa. Mas, de qualquer forma, está se aproximando do grau-alvo. Queridos, não quero entrar na linguagem dos números, cálculos ou equações complexas. O que expliquei acima é apenas um resumo simples do meu cálculo. Quem quiser entender mais, que observe o que está ao seu redor. Este ano, que já se aproxima do fim, começou com muitas perturbações climáticas e geológicas. A Terra foi atingida por vários terremotos que chegaram à escala de Mega Richter, sendo alguns deles rebaixados. Muitos terremotos foram ocultados, e houve manipulação de sua força e amplitude. O campo terrestre também sofreu deformações violentas, e acredito que já ocorreram colapsos, mas, infelizmente, eles foram encobertos e muitos links relacionados foram fechados. Este ano não quis terminar, sem que vários vulcões adormecidos desde eras antigas entrassem em erupção. Esses vulcões despertaram, os terremotos se intensificaram, os continentes se deslocaram, o aquecimento aumentou, o clima se tornou instável, a seca e a aridez atingiram algumas regiões, enquanto outras foram submersas por inundações devastadoras. As correntes de jato atmosférica se desviaram, os vórtices polares e o aquecimento da estratosfera na atmosfera fizeram o que tinham de fazer. Esses fenômenos, em anos passados, tinham efeito fraco e passageiro. Hoje, tornaram-se claros e perceptíveis. Qual é a causa? A mídia mundial não fala do que foi mencionado em plataformas amplamente difundidas e famosas, mas apenas de forma fragmentada, por medo de espalhar pânico e medo entre as pessoas, e do que isso acarretaria em perturbações políticas, econômicas e sociais. Por isso, a divulgação é limitada. E saibam que os elementos da elite conhecem muito bem a data final da chegada do planeta cometa, e ocupam o mundo com conflitos aqui e ali, para que se espalhem notícias sobre a proximidade de uma terceira guerra mundial. Que todos fiquem tranquilos. A terceira guerra mundial é uma guerra dos astros, não obra dos seres humanos, e eles sabem disso muito bem. Por isso, se confrontam mediaticamente, mas por baixo da mesa são irmãos e amigos, e a vítima são os povos indefesos. Até no céu tentam afogar o mundo em falsas ilusões, como a disseminação de boatos de que o pequeno e passageiro cometa Atlas é o planeta cometa. Isso é totalmente falso. Portanto, cuidado, por favor. Agora, nos aproximamos do ponto de deslizamento, e nosso critério para um salto de deslocamento em um único mês é de 10 milhas, faltam apenas 4 milhas para alcançá-lo, e não creio que isso esteja longe. Talvez o próximo relatório de deslocamento, dentro de um mês, seja maior que 6 milhas. A probabilidade disso aumenta com o passar do tempo e com o avanço em massa do planeta cometa em nossa direção. Entramos nos meses de ocultação, e a observação do planeta cometa tornou-se muito difícil atualmente, devido à sua proximidade aparente com o Sol. Sua posição e a do Sol podem ser observadas na imagem abaixo. Ele formará, com o Sol e a Terra, uma única linha orbital durante os próximos meses 1 e 2. Sempre alertei sobre os meses de alinhamento, seja no pico orbital mais distante ou mais próximo.
Isso significa que as perturbações terão dados verticais em todos os aspectos da Terra. A oscilação do eixo de rotação da Terra, como resultado do aumento da sobreposição de campos externos, a lentidão do torque axial, a diferença gravitacional do material magmático interno, são algumas das razões que a mídia não ousa declarar. Basta mencionar uma dessas causas, para que a explicação chegue a um único ponto: a existência de uma fonte de campo externa que se aproxima da Terra, ocultada há dezenas de anos. Mas a linguagem da Terra os desmascara. Tentam silenciá-la, mas Yellowstone e o conjunto de vulcões adormecidos ao seu redor começaram a falar. Estamos entrando em anos difíceis. As pessoas sentirão cada vez mais que algo está sendo escondido delas, algo que não é revelado, e não será revelado mesmo que se torne visível a olho nu. Alerto para terremotos violentos que atingirão a falha sírio-africana, a China, as costas ocidentais da América do Norte e o norte da África. O anel de fogo se inflamará ao longo da falha do Oceano Pacífico, do extremo norte ao extremo sul. Prestem atenção aos terremotos nos polos, pois eles são as cabeças da Terra. Se eles tremem um pouco, o corpo inteiro treme muito. Alerto para vários vulcões adormecidos no fundo do mar e outros na superfície da Terra, que entrarão em erupção de forma repentina. E há temor quanto a um vulcão no leste do Mediterrâneo. Os terremotos na Europa aumentarão e se estenderão. A ressonância de Schumann registrará níveis recordes, maiores do que os que vimos neste ano. Haverá uma longa interrupção de links importantes que monitoram a situação física da Terra. Colapsos de campo, talvez, alcançarão a taxa necessária. A interrupção global da internet ocorrerá exclusivamente no ano da chegada, portanto não há motivo para pânico quando a internet cair por falha técnica. A navegação aérea sofrerá paralisações, interrupções e até desastres, devido ao deslocamento dos polos magnéticos da Terra. São acontecimentos acelerados que caracterizam os poucos anos restantes até o ano da decisão final. Dizem que é daqui a 2 anos, e há quem diga um pouco mais. Não é possível determinar o ano da chegada enquanto não se cumprirem as duas condições interligadas, pois o grande passo para sua realização é alcançar o salto de deslocamento de 10 milhas, como mencionamos. Isso é o que espero que aconteça, e acontecerá. Deus sabe melhor e é o mais sábio. Ele é o gestor de todas as coisas. Queridos, não discutam com ninguém. Lembrem, se a lembrança for útil, as pessoas saberão por si mesmas, pois o hóspede do céu chamará, com a permissão de quem o enviou e o fez um sinal, e a terra já o ouve em sua própria linguagem. Mas o que fazer com quem não entende os sinais do céu nem compreende as palavras da terra? Não discutam com os tolos, então, pois as palavras são alimento da mente, e a vileza dos homens as distorce para um significado corrupto. Estou com vocês em todos os momentos, se Deus quiser, através dos comentários. Peço que ativem o botão de seguir minha única conta no Facebook, pois não tenho nenhum canal ou outra conta além do Instagram Nagem 1755. Há muitos que pescam em águas turvas, portanto tenham cuidado. Estamos próximos do fim da jornada. E que Deus cumpra um decreto já determinado. E a paz, a misericórdia e as bênçãos de Deus estejam convosco. Nessa imagem, pessoal, mostra o gráfico da migração do polo geográfico da Terra, desde o dia 6/11 ao dia 15/12. E no que podemos ver aqui, a migração chegou a 7,72 milhas, um marco histórico, desde quando começou as migrações. E segundo o Dr. Sam, está faltando apenas 122 milhas para que possamos chegar no ponto sem retorno, o ponto 45. E desse ponto em diante, as coisas vão ficar bem feias aqui na Terra. Mas enquanto isso não acontece, pegue seu peru e vamos acompanhando o desenvolvimento dos eventos. Valeu, meus amigos. Até o próximo vídeo. Tchau.